Então vamos lá na região dos 5.448,39. Eu espero por vendas fortes aqui, ó, rompimento desse 5, né, 428,95. Dentro dessa região é um range, que eu chamo, né, zona morta, não tem volatilidade aqui. Aqui atenção para o cruzamento da média de 9 com a de 50. Isso indica uma possível reversão de tendência, né? Então a média curta cruzando com a média mais longa, no caso aqui é de 9 a de 50, eu tenho utilizado. E aqui o nosso alvo, né? Então o preço aqui na operação de venda, preço abaixo aqui eu já estou procurando por saída. E aqui é um mínimo projetado, né? Então preço chegando nessa região, a gente já é orientado a já sair dessa operação. Mas já tem uma média aqui de 200 não, de 400 período, que ela pode vir assim. Agora no caso da compra. Então a compra aqui é acionada com preço acima dessa região, né? Dos 5.448, né? E aqui nós temos um alvo na região dos 5.466. Então nosso alvo aqui, preço acima desse alvo, já estou saindo da operação, né? Procurando por saídas. E o máximo projetado é aqui, ó, 5.494. Então preço chegando nessa região, eu já estou orientando vocês a saírem, né, dessa operação, caso carregue o trade, né, devido à alta volatilidade. Então essa região aqui é o máximo projetado para o dia de amanhã, e acima do nosso alvo já estou indicando a saída dessa operação, caso vocês peguem essa volatilidade para compra, né? Cuidado com os falsos rompimentos, né, que é para pegar o stop. Enfim, e aqui dentro não. Bom dia, máquina de guerra ligada. E o trade foi acionado no dólar, hein? Gatilho de venda acionado, ele tá vindo buscar nossos pontos operacionais que foi traçado ontem à noite no nosso estudo, né? Eu vou mostrar um pouco para vocês. Então vamos lá, ó. Gatilho de venda acionado, vindo buscar o nosso alvo. E aqui eu estou esperando por esse teste, o teste da média de 400 períodos, né? A média que eu estou utilizando é a média móvel de Wallace-Wilder. Então eu gosto de utilizar essa média. Lembra ontem que eu falei, ó, padrão de reversão, média de 9 cruza com a de 50. Isso indica um movimento de baixa, né? A menor média cruzando com a média maior. E, olha lá, vindo buscar o nosso alvo, certo? E eu estou esperando esse teste aqui, ó, dos 5.399, média de 400, né? E a saída de venda aqui, ó, no mínimo projetado, né? Ou seja, o mínimo que vai chegar no dia, na nossa projeção, é aqui. Pode ter uma reversão aqui? Até pode. Mas aqui, ó, a mínima projetada para o dia está aqui nessa região. Caso essa tendência continue, né? E abaixo do nosso alvo, nós já procuramos por saída. Chegou no nosso alvo. Chegando no alvo, agora o que está acontecendo? Essa média aqui, corrigindo, pessoal, é a média de 200, tá? É a média de 200 período. Bom, chegou no nosso alvo trade. Esse trade aqui, ó, depois que o gatilho foi acionado, vamos dar uma olhada. Já está dando 21 pontos na operação, enfim. Eu já estou procurando por saídas, né? Esperando até um repique que vai ter, né? Então eu já garanto o meu ganho. Procurar por uma saída aqui nessa operação. Enfim, minha saída vai ser aqui nesse teste da média de 200 períodos, né? Procurar vir buscar ela. Chegando nela aqui eu já estou saindo da operação. E aí provavelmente vai ter um repique, enfim, até continua a tendência, né? Mas para proteger meu ganho, lembra que eu falei? Eu recomendo, né? Uma recomendação. O preço abaixo do alvo a gente já procura por saídas, né? Falei, ó, abaixo do alvo, vai vir testar aqui, ó. Colocar minha saída da operação aqui nessa média de 200 períodos, né? Vai me fazer o teste dela. Tá vindo buscar ela, enfim. E aqui, ó, em 45 minutos você já tá tendo um ganho com 10 contratos de R$ 1.700. 10 contratinhos. 45 minutos. Trade com dados, entrando na volatilidade. Então se deu um aumento da volatilidade aqui nessa região,
aí aciona o gatilho. Acionou o gatilho, nenhum stop na operação, enfim, vindo buscar a média de 200 períodos. R$1.900, você já pode garantir esse ganho se quiser sair agora da operação, enfim. Mas eu tenho um conceito um pouco mais técnico, né? Então não financeiro. O conceito aqui é técnico, né? Então ao tocar essa média aqui eu já posso procurar por saídas, né? Que ele vai vir buscar e está vindo buscar já. E assim abaixo, né, da nossa recomendação, porque foi venda, então o alvo, abaixo do alvo já sai da operação. Então a gente já é recomendado a sair aqui, ó. A gente recomenda sair aqui dessa operação na venda, né? Teste da média de 200 para garantir o ganho. 2.200 com 10 contratos, zero operação. 2.150, 10 contratinhos. Veio testar a média de 200 em 45 minutos. R$2.150. Enfim, 10 contratos no dólar, gatilho acionado. Atinge nosso alvo. Recomendação de venda após o alvo. Pode descer, até pode descer mais. O preço pode vir buscar aqui a mínima projetada, mas aqui já está esticado demais. Enfim, provavelmente pode ter até um repique, né? Então, para proteger os ganhos, eu já recomendo a saída, né, após atingir o alvo. E a nossa volatilidade foi alcançada, nosso trade foi alcançado. Esse estudo foi feito ontem, publiquei ontem no Medium para os membros, né? E agora o alvo alcançado na operação, gatilho de venda, o alvo e o teste aqui da média de 200 que isso aí, pessoal. Esse foi mais um trade com dados, né? Então nossa entrada ela já estava planejada ontem à noite, publiquei aqui nos stories, enfim, para mostrar para vocês, né? Um dia antes, enfim, os alvos traçados na operação. Ah, mas o dólar vai subir, nós tínhamos o operacional para alta, para compra. Ah, mas o dólar vai cair, nós tínhamos o operacional também montado para a queda do dólar, né? E independente de notícia, enfim, do que está acontecendo em relação a essa notícia, né, que vai trazer volatilidade para o dólar, aqui nós não operamos notícia, enfim, então o conceito é o quê? É entrar na operação baseada na análise de dados, né? E essa análise de dados, ela nos dá ganhos, consistência nos ganhos, ela maximiza nosso retorno em relação ao risco que nós estamos correndo nas operações, né? E é isso, né? Esse é um pouco do nosso estudo quant, da nossa análise de dados e dos trades baseado em dados. Então eu já saí dessa operação, ó, ele veio até buscar abaixo da média de 200 períodos, né? O preço agora começa a corrigir um pouco, a ganhar mais força na compra, né? Porque está muito barato nessa região, mesmo que tenha um repique, continue a tendência de baixa, né? Tá muito esticado agora, então a venda já foi, enfim. Não adianta procurar por operações agora na venda, né? Então nesse caso você poderia montar uma operação contrária, nada impede, né? O gatilho de venda foi acionado, mas como já está esticado, você poderia montar uma posição de compra aqui, né? Ó, já para ganhar uns pontos nesse repique, né? Mesmo que continue a tendência, né? Então ele estica um pouco, corrige e depois continua a tendência. Mas aí você já entrou na ponta da compra, você também pega essa volatilidade aqui nessa alta que ele pode ter, né? Em relação a essa queda que ele está um pouco esticado, ó. Então ele testou, veio abaixo da... Ó, tava fazendo um martelo aqui, né? Deixando um martelinho, enfim. Já está bastante esticado. Agora já está até acima da nossa operação. Nós já saímos dela. Veio testar a média aqui de 200. Então eu saí abaixo da média de 200. Ele veio buscar, né? E... enfim, é o que eu falo, né? Agora eu venho fazendo um martelo. Enfim, você também pode operar um padrão de candle, né? Então o conceito aqui é bem simples, né? Abaixo do nosso alvo, você procura por saídas da operação. Então ele faz um padrão de reversão aqui, você pode entrar na outra ponta, na ponta da compra. E aí tem um repique, enfim, ou até a mudança de tendência, né? Então você também pode pegar essa volatilidade aqui, ó. Mesmo que ele suba e venha a ganhar tendência, você pode também pegar essa volatilidade. Nada impede, né? Mas no início aqui foi o quê? O início da volatilidade para venda. Agora, você entrar no meio da operação ou até aqui no final, já era. Você está pegando... Bom, são 10h27, né? Daqui a pouco parar para fazer meu almoço. Eu mesmo estou cozinhando, que beleza. Não casou, é o que eu falo. Não casou, ficou no Tinder, se fodeu. E então o que eu vou fazer aqui? É só um palpite, tá?
Isso aqui é um palpite, né? Eu gosto de operar assim, ó, com lógica, com dados, com análise, né? Agora o que eu vou falar aqui é um mero palpite. Vamos ver se esse palpite vai acontecer, né? O preço vai fechar aqui próximo da mínima projetada, né? É o que eu acho. Pode até ter um repique, enfim, mas hoje está com cara de que vai fechar próximo da mínima aqui projetada, hein? É só um palpite, vamos ver. Eu costumo dizer, né? Matemática é igual mulher, né? Então, se você tratar muito bem, né? Conhecer bem do assunto, o resultado é espetacular. E olha lá. Vai buscar o mínimo projetado, será? Fechou abaixo aqui da média de 200, né? Então, olha lá. Será que vem buscar o mínimo projetado? Até passa dele? Então, chegando nessa região aqui já está muito barato. Aí não tem como procurar por vendas, né? Nessa região aqui, né? Já está muito esticado. No mínimo um repique aí. Mas, por enquanto, a doleta segue forte na venda. Aí uma queda de 0,77, 0,76, enfim. Então é isso, né? São 5 computadores aqui que eu estou usando. E eu não tenho uma notícia nessas telas, né? Agora uma pausa para o almoço. Fazer meu almoço agora. E são 10 e pouca, né? Então vamos continuar acompanhando aí o pregão e ver o andamento desse dólar, né? Hoje eu vou dar uma ênfase aqui no dólar, né? E ver como que ele vai se comportar em relação a esses preços que a gente traçou. Hoje deu para fazer aí em 45 minutos R$ 2.000 com 10 contratos, né? E vamos ver agora como que ele vai se comportar, né? Se vai continuar essa tendência, enfim. Proteger os ganhos, né? Então esse é o nosso conceito, né? Maximizar o nosso retorno, né? E correr o menor risco, né? Então melhorar essa relação de risco-retorno através da análise de dados, né? Que foi o que nós fizemos hoje, enfim, traçando nosso operacional e já tendo o operacional pré-definido, né? Antes mesmo do pregão se iniciar, independente do padrão ou notícia. E olha que lindo, hein? Veio buscar o nosso mínimo projetado. E onde que deu compra, ó? Aqui, ó, no mínimo projetado, né? Que é o fundo, né? Por enquanto, mínimo projetado, então, entre aspas, né? É o fundo aqui da região, né? E aqui já entrou força compradora, né? Ao buscar o mínimo projetado. Abaixo da média de 200, perdeu ela. E agora ganha força aqui numa possível força compradora para poder ter no mínimo repique, né? E 11,17, enfim, nós já saímos da operação, já protegemos nosso ganho e nada impede também de montar uma posição contrária aqui, né? Mas por enquanto eu vou preferir ficar monitorando o mercado, não vou fazer nenhuma operação, até porque eu estou fazendo minha comida também, né? Que beleza. E por enquanto ele veio aqui, né, buscar o nosso mínimo projetado. Vamos ver como é que ele vai se comportar no decorrer do pregão. Isso aqui já tá virando ficção científica, hein? Pelo amor de Deus. Ao mínimo do dia, mínimo projetado certinho. Então a mínima projetada pro dia, ó. Mínimo projetado do dia, bateu certinho. E olha aqui, ó, a análise quântica que nós temos. Onde que ele me mandou comprar, ó. Que é para trade, certo? Trade. Compra. Onde que tá essa compra? Aqui, ó. Essa planilha aqui parece um Bloomberg. 5.380. Que horas que ele mandou comprar? Às 10h45, né? Então aqui ele me acionou uma compra. Ó, aqui, ó, 10h45, ó, nesse candle aqui. Próximo da mínima do dia, hein? Então vamos ver se vai ser a mínima. Aí eu falo pra você, ó. 1, 2, 3, 4, 5 telas. Qual notícia que tá aqui? Nenhuma. Tempo gráfico. O tempo todo aqui, ó, 15 minutos. Não tem gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de... Não. A notícia também, nenhuma notícia, zero notícia. E eu vou mais longe ainda. Para trade é só isso aqui, ó.
Lembra que eu falei? Mercado local é aqui. Aí aqui eu tô olhando petróleo, tô olhando o mercado global, EWZ e os outros fundos de índice no mundo todo, os principais, né? Aqui eu tô olhando o petróleo também no período menor, o EWZ, cotação do container no mercado global e o consumo discricionário, né? E é isso. Então, assim, as outras telas é para eu ter uma visão mais ampla, né? E olha que lindo, né? Ele veio buscar a mínima do dia mesmo, deu compra aqui. Poderia ter entrado. Isso aqui é uma compra, né? Olhando os candles, enfim. Já estava esticado demais. E igual eu falei, mesmo para um repique, né? Daria para ter entrado nessa compra aqui. E tá surfando aí uns 20 pontos, enfim, mais ou menos, né? Então, daria para ter feito mais dinheiro. Eu não entrei, me arrependi. Mas igual eu falei, né? Já fiz meu. Bati minha meta do dia, então também a gente tem que respeitar os ganhos, né? E agora é focar só aqui em mostrar o andamento do dólar no decorrer do dia. E eu tinha outras coisas para fazer também, isso me atrapalhou um pouco. Mas é isso. Por enquanto, abriu até uma compra mínima do dia. Então, gatilho de venda, entrou na volatilidade, pegou toda essa queda. No caso, nós pegamos e saímos aqui ó, na média de 200 períodos. Eu veio fazer o teste, ele veio até abaixo dela, poderia ter segurado, enfim, mas abaixo do alvo, né? E no teste da média aqui eu já quis sair. Agora, ó, ele volta até para cima dela, né? Mas aqui já fez um fundo, né? Então, você pega essa volatilidade na venda. Depois que essa volatilidade diminui, você poderia abrir uma operação na compra também. E ó o nível do nosso estudo. Saída da venda, mínimo projetado. Então aqui ó, é a saída mesmo. É o fundo, né? E aí ó, o que aconteceu foi fundo mesmo, por enquanto, né? E agora o mercado está tendo um repique aqui, né? Se vai continuar a tendência ou não, vamos ver até o final do dia. Mas aqui já daria também uma compra. Então você inverte a posição, estava na venda. Então acertamos tudo hoje, é isso? A venda, a mínima do dia, o repique, o fechamento próximo da mínima. É isso mesmo? Falei antes e está acontecendo agora? Que beleza, tá aí ó. Fez um repique, enfim, e devolveu toda essa alta que ele estava tendo, né? Metade, né? Um terço praticamente. Corrigiu aqui, agora está tentando segurar nessa região. E é isso, né? Então projetamos a mínima do dia, o fundo, né? Saímos no toque aqui da média de 200 períodos, mas com um gatilho, né? Então o gatilho ativou nossa operação que não teve nenhum stop. E acertamos o fundo também, mas não entramos na operação para fazer um repique, né? E poderíamos ter pego também esse trade aqui. Falei, né? Ó, que deu compra na mínima do dia. Então aqui já era para sair da operação que você iniciou na venda. E aqui você já poderia ter montado uma operação na compra, mesmo que seja para um repique, né? Que é o que eu tinha falado antes. Enfim, ó, e batendo certinho, ó, travando certinho nos pontos, né? Nos nossos gatilhos, enfim. Perfeito, fantástico. E é isso, né? E o fechamento eu tinha falado, né? Palpite, né? Que poderia fechar próximo da mínima do dia. E por enquanto, o preço está segurando aqui nessa região, 3h38 da tarde, enfim. E o dólar segue em baixa, né? E seguimos aqui monitorando o mercado e dando uma olhada no dólar. Hoje dando mais atenção ao dólar e trazendo um pouco para vocês do nosso trade, do nosso projeto Quant, da nossa análise de dados, enfim. E dos artigos que eu tenho publicado. A taxa de acerto é altíssima, né? Só o dólar eu fiz 100 publicações, né? E aí eu fechei. Então o dólar não faço mais a publicação desses alvos, né? Vou fazer do mídio hoje para o Infut para traçar os pontos para amanhã. E por enquanto aberto ao público somente o Infut, né? O dólar já atingiu 100 publicações, então eu não estou mais
Não estou mais fazendo essas publicações em relação ao dólar, mas em relação ao InFood eu estou fazendo e hoje eu vou fazer para o pregão de amanhã. E é isso, todos os alvos traçados. O trade deu venda hoje no dólar, entramos na operação, tivemos ganho. E poderíamos ter também montado uma posição contrária aqui, né, nesse repique, para depois sair no teste da média de 9. Testou a média de 9, recusou ficar acima dela. Daria uma operação aqui para também já sair, né, nesse teste da média, já que você pegou o fundo do dia, né? E o fundo do dia foi projetado aqui, ó. E olha o dólar, né? Nos últimos 5 dias, certo? Dólar estrangeiro e local. 5 dias. Estrangeiro. 143 milhões 312 mil na venda. Local, 134 milhões 586 na compra. Então o gringo já está vendendo e o dólar segue em queda nos últimos 5 dias, né? Sai de 5,44 para 5,39 por enquanto. Olha o dólar no mês. 251 milhões na venda. Olha o fluxo estrangeiro. O dólar está tendo uma alta no mês, né? Mas olha o gringo. Na venda. A média é de 15 milhões por dia na venda. Isso aí. Bom, são 5,11, o dólar no 5,39, né? A mínima do dia nós acertamos. E aquele palpite que eu dei, né, no início do vídeo, que eu falei, é um palpite só, né, que o fechamento seria próximo da mínima do dia, né, e do mínimo projetado. Por enquanto vai se confirmando também. Então nós entramos na venda, gatilho acionado, saímos na média de 200 período no teste dela. Enfim, ele veio buscar a mínima. Aqui também já recomendamos saída da venda, o mínimo projetado do dia. Então aqui seria o fundo. Se você entrou vendido, aqui estaria sendo o fundo. A orientação é você sair da operação aqui. Então você pode até arrastar o trade, enfim, abaixo do nosso alvo, que é a venda, né? Então aqui nós já sugerimos saídas. Eu saí no teste da média de 200, mas você pode carregar o trade e ir segurando, né? Conforme vai a tendência, né? Tendência de baixo você vai mantendo, mas aqui já é recomendado. Então é isso, né? Passou das 5 horas, se eu estiver trabalhando é bico. Tô brincando, né? Que ainda eu faço fechamento. Mas aqui eu já vou desligar a máquina de guerra, deixar ela descansar, enfim, fazer um pouco de atividade física e descansar um pouco, né? E mais tarde eu vejo como que ficou esse fechamento, enfim, mas acho que não vai mudar muito, né? Chega esse horário, a volatilidade diminui. Enfim, mais um trade com dado, mais um estudo quant que eu estou trazendo aqui para vocês, o nível da nossa análise. Ontem, né, conforme nós conversamos, eu falei um pouco desses pontos, né? Ontem mesmo, à noite, domingo à noite, eu falei desse operacional para hoje. E nós tínhamos operação para compra e também para venda. E o nosso operacional de venda foi acionado hoje, né? E todos os alvos foram traçados. E conforme eu tinha conversado ontem, né? Hoje eu ia dar uma ênfase ao dólar e mostrar, né, se esses pontos seriam atingidos. E eles foram, né? Bom, 8 horas, né? O mercado já fechou. E conforme eu tinha falado, né, que o fechamento seria próximo da mínima projetada, e a mínima projetada foi o fundo mesmo. Então o mínimo projetado para o dia, né, acabou acontecendo hoje. Inclusive deu uma operação de compra aqui, enfim, tinha mostrado para vocês também nossa análise quant apontando por compras nessa região, ou seja, fundo do dólar. E o mínimo projetado que eu tinha divulgado no domingo foi alcançado. Foi fundo mesmo. Gatilho acionado, nenhum stop na operação, saída na média de 200 períodos, mas o trade se carregou até a mínima projetada do dia. E aqui deu até uma compra para repique. E eu tinha falado também de ficar de olho no repique, uma possível entrada aqui nessa mínima. E aconteceu. E o fechamento se deu próximo do mínimo projetado e da mínima. Então é isso, pessoal. Esse foi um pouco do nosso estudo quant, nosso trade com dados, né? Um dia antes, no domingo, eu fiz a postagem, enfim, mostrei para vocês os principais pontos de negociação, a nossa área de interesse para entrar nesse trade, seja na compra ou na venda. Tínhamos o operacional montado na compra, tínhamos o operacional montado na venda.
e no caso a volatilidade hoje se deu para venda. E, enfim, todos os pontos que nós traçamos foram alcançados. Domingo eu tinha falado de todos e todos foram alcançados, inclusive a mínima do dia que nós tínhamos projetado, ela aconteceu também. Enfim, deu para mostrar bacana o operacional, o nosso conceito, né? E o nosso nível de acerto, né? A taxa de acerto é altíssima, ou seja, até o fundo nós acertamos hoje, inclusive o fechamento, né? Eu tinha falado, até como palpite, que fecharia próximo da mínima do dia e foi o que aconteceu, né? Então esse foi mais um estudo quant, mais um... Então é isso, pessoal, esse foi mais um estudo quant, mais uma análise de dados, mais um trade com dados, né? E todos os pontos foram atingidos, deu para tirar um lucro hoje, enfim, deu para tirar dinheiro do mercado, independente da notícia ou da volatilidade, né? Se o mercado está caindo ou subindo, enfim, nós já temos pontos traçados, né? Nas duas pontas, né? Na ponta vendedora, na ponta compradora, e um trade totalmente técnico, né? Baseado nos dados, né? Na análise de dados. E hoje deu para mostrar para vocês um pouco do nosso conceito, enfim, do nosso operacional. E é isso, né, pessoal? Boa tarde e boa noite, né? Porque esse vídeo ele vai ser publicado. Enfim, o pessoal vai estar vendo de dia ou de noite. Bons investimentos e fiquem na paz.